Acho que daqui a pouco, porque assim, pra gente aprofundar esse assunto, porque aqui a gente tá batendo papo e tal, mas pra gente se aprofundar e prestar um serviço completo para quem nos acompanha, está nos acompanhando, a gente vai receber a advogada especialista no assunto etarismo. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana Bicudo. Chega mais. Ô, doutora. Ai, tudo bem, doutora? Como você vai? Bem-vinda, por favor. Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Fique à vontade. A gente estava aqui conversando, mas assim, estávamos só as amigas conversando e tal, não que você não possa se juntar a nós, mas agora a gente quer uma opinião de uma especialista. Eu ouvi no VT que etarismo é crime, é mesmo? Ele pode ser considerado crime, sim. Dependendo É mesmo, contra doutora? quem... Fala aqui mais pertinho. Dependendo contra quem ele é cometido. Porque o etarismo, ele pode ser cometido tanto contra pessoas mais novas, como contra pessoas mais velhas. Era a minha segunda pergunta. Porque é o preconceito pela idade, então pode ser qualquer idade. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que queira me... Uma pessoa na nossa equipe que seja mais velha e eu acho que ela não tem competência por conta da idade, é um crime tão grave quanto uma pessoa jovem que eu falar, você não sabe nada porque você tem pouca idade. Pros dois lados. É a discriminação. Tá. Então, seja por qualquer idade, é considerado um tipo de discriminação. Quando o etarismo, se ele parte para a ofensa, ele pode configurar um crime de injúria, que a gente fala, né? Mas isso já existe, já é uma lei. Como que eu posso fazer para me defender? Se alguém chegar e falar, essa velha assanhada aí só gosta de usar roupa curta, só mostrando o bumbum. O que é que eu posso fazer para me defender? Então, o crime de injúria ele já está previsto no Código Penal há muito tempo. Então, você pode ir a uma delegacia e fazer uma denúncia. Quando ele é praticado contra o idoso, acima de 60 anos, a injúria tem uma agravante e no Estatuto do Idoso é considerado crime, inclusive humilhar, desmerecer. Então, existe um crime específico contra o idoso que não é só a injúria, é a discriminação mesmo. Proibir a pessoa, não contratar uma pessoa por causa da idade. Então, ofensas para idosos acima de 60 anos têm uma proteção específica no Estatuto do Idoso. Ofensas contra pessoas abaixo de 60 anos, cabe discussão. Não, seria crime quando configurar injúria. Dependendo de como pode ser. E aí a pena é um pouquinho mais leve, porque não é contra os idosos. Então, e como comprovar? Aí é difícil. Aí é o X aí é a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. Como que a gente comprova? Precisa de testemunhas. Porque é a palavra de um contra o outro. Então, mas se for na rede social, perdão, doutora. Mas se for na rede social, dá para dar o print, né? Sim, aí já está explícito. A dificuldade na rede social é você conseguir identificar o CPF de quem cometeu a ofensa. Às vezes é um perfil falso. Então, se você consegue identificar o CPF, aí você pode processar essa pessoa criminalmente e civilmente também, porque por ser uma ofensa à honra, você pode entrar também com um pedido de indenização por dano moral. E tem acontecido? Alguém já foi processado? Já teve algum desdobramento ou não? Existe bastante. Você pode pedir uma indenização, por exemplo? Pode, danos morais, tudo? Pode. Que legal. Pode pedir. Outra coisa, doutora, que eu ia perguntar em relação à idade. Você acabou de falar aí, né? Eu tenho uma empresa. E assim, eu não vejo nem cor, nem raça, nem idade para contratar. Exato. Se eu chegar numa empresa para ser contratada e eu tenho após 60 anos, e a empresa falar, olha, eu não contrato você porque a gente só contrata pessoas até certa idade. O que acontece? Como que eu posso fazer? Se você comprovar, você pode entrar com uma reclamação trabalhista e pedir reparação por danos morais e até... porque aí, no caso da não contratação, você pede reparação por danos morais e você recebe uma indenização por essa não contratação. E isso é crime. Pode ser punido de 4 a 12 anos pelo Estatuto do Idoso, se for contra pessoas de 60 anos. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas não é Justiça do Trabalho, então, porque não foi contratado. Não, é Justiça do Trabalho. Porque como foi pela falta de contratação, houve uma expectativa de relação de emprego, aí seria na Justiça do Trabalho. E aí também existem os casos de você não receber uma promoção ou de ser dispensado por conta da idade. Inclusive, recentemente, saiu uma matéria de uma mulher
na base dos 50 anos, que para mim é nova ainda. É mais nova do que eu. Super nova. E que ela deixou de ser contratada para um cargo de atendente de telemarketing, porque o tema era focado muito nos jovens. E aí, como eles acabaram falando para ela que ela não seria contratada por causa da idade, ela ganhou a indenização da justiça. A produção do Chega Mais levantou um caso que nos ajuda a entender a dificuldade que o etarismo impõe à nossa sociedade. Vamos dar uma olhada. E quem sente na pele o peso do etarismo é Expedito, que desde agosto está na luta para se reintegrar ao mercado de trabalho e por mais que não venha diretamente aquela mensagem dizendo Expedito, a gente não te contrata por conta da idade. Você sente na pele, né? Sim. Ninguém vai dizer para você que, olha, você está velho, não serve para nós. Né? Mas você percebe na conversa, a maneira como a pessoa encaminha a tua entrevista, a maneira como a pessoa olha o teu currículo, você percebe que essa idade realmente ela influencia. Eu tenho algumas pessoas que vão dizer, mas existem empresas que têm um programa de contratação para 60 anos acima, para acima de 55. Realmente, existem empresas. Só que você vai olhar o cargo, ele está muito aquém do teu conhecimento. Que é assim, o teu conhecimento ele tem que ser valorizado. Né? Afinal de contas, você trabalhou, no meu caso, por exemplo, só nessa área de construção, são 30 anos trabalhando. Isso vale. Tô pensando aqui que é uma obra engatada na outra. Sim. Como é que foi para Expedito parar do nada e ficar dentro de casa? Eu vou dizer para você que não foi, né? Eu ainda tô, apesar desse longo período parado, eu ainda estou tentando assimilar isso. Você sem ter uma atividade, você sem ter uma produtividade naquilo que você faz no seu dia a dia, te machuca, te deixa desmotivado. Se você não tiver uma cabeça legal, você enlouquece. E aí o pessoal de casa que está assistindo essa reportagem pode se perguntar, ora, Expedito tem mais de 30 anos na profissão, falou que tem ali mais de 60. Ele não deu entrada na aposentadoria, não? Só que ainda assim, dando entrada na aposentadoria, é diferente, né, Expedito? É muito diferente. Independente de você estar aposentado ou não estar aposentado, o idoso, ele quer ser produtivo. Ser idoso não é ser senil, não é ser maluco. O idoso, ele viveu muito tempo. Não há necessidade do pessoal um pouco mais jovem passar por aquilo que a gente já passou, ouve, entenda o que acontece no dia a dia. A gente tem muito para ensinar, tem muito para mostrar. Tem uma experiência de vida ali acumulada, né? Um conhecimento profissional, pessoal, que pode ser compartilhado. Eu acho que isso é um valor imensurável e que muitas vezes as empresas acabam desperdiçando. Mas a gente viu a situação aí do Expedito, né? Que ficou sem o trabalho ali sob o argumento da idade. E a nossa repórter foi lá para o CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, aqui em São Paulo, tá? Esse é um local que ajuda o trabalhador desempregado a ser recolocado no mercado de trabalho. Vamos falar então com a Aline Galdino. Fala, Aline, minha amiga, bom dia, bem-vinda. Como é que o pessoal trabalha esse assunto aí no CAT? Oi, Michele, bom dia para você, para todo mundo do Chega Mais. Agora há pouco estava cheio de gente de 40 mais e cheio de vontade de trabalhar. Só que aqui no CAT, as vagas, elas são assim, papum. Tem a vaga sendo oferecida, ela já é preenchida. Por isso é até interessante o pessoal de casa ficar ligadinho, porque às vezes chega aqui e diz, Aline, eu tenho 40 mais, estou com vontade de trabalhar, mas eu chego no CAT e não tem nenhuma oportunidade, porque por aqui eles abrem cedo, às 8, e aí já começa toda a triagem. Ricardo, claro, vai mostrar para vocês como é que está a movimentação aqui. Enquanto você aí de casa que está procurando requalificação profissional, vai ficar ligadinho, porque são mais de 600 vagas de emprego. Analista contábil pleno, repositor de mercadorias em supermercados, não precisa de experiência, tá? Auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga, também tem para o setor alimentício, construção civil, serviços de limpeza, auxiliar de limpeza, entre outros. Vale lembrar que
Todas essas vagas que eu falei, vocês lembram, né? São mais de 600 vagas. Essas aqui são para as pessoas acima dos 40 anos de idade. Já que a gente está falando sobre etarismo, uma situação que, infelizmente, aqui no Brasil ainda é forte e que a gente tem que abrir espaços como esse para mostrar que idade não tem nada a ver, minha gente. Principalmente quando a pessoa tem força de vontade, aqui é uma boa oportunidade. Inclusive, eu vou pedir para daqui a pouco vocês aí no estúdio mostrarem uma entrevista que a gente fez muito bacana com o seu Antônio. Ele disse, Aline, eu vou precisar sair, mas eu quero dar meu depoimento. Um homem de 71 anos que veio lá do norte em busca de qualificação profissional. A gente via mesmo no brilho dos olhos dele a vontade que ele tem de trabalhar e a vontade que ele tem de mostrar para as pessoas a experiência. Só que falta o quê? As pessoas chegarem e dizer assim, seu Antônio, aqui você tem espaço. Ó, vou aproveitar antes da gente finalizar para falar para vocês que aqui também existem cursos preparatórios. E tem um curso que é para pão francês, tá? O programa Cozinha Escola está ministrando aí pela Fundação Paulistana. É só entrar no site do CAT e aí você por lá pode fazer gratuitamente essa qualificação para quem sabe. Não tem vaga no mercado de trabalho? Abre o seu próprio negócio para ganhar aquele dinheirinho, né, Michele? Boa, Aline. Você falou em pão francês, daqui a pouco a gente falava mais de pão francês. Oh, delícia. Que delícia, é bom obrigada, demais. Minha amiga. Muito obrigada pelas informações aí. Obrigadíssimo. Eu estava aqui conversando com a doutora Mariana Bicudo, que é advogada especialista em etarismo. Enquanto a gente ouvia a Aline, ela falou que 6% das pessoas com idade acima de 50 anos estão empregadas. 6%. Apenas. As empresas têm apenas 6% dos empregados acima dessa idade. Dessa idade. Então, assim, você vê que, embora o Estatuto do Idoso estipule que idoso é uma pessoa acima de 60 anos, no Brasil, o etarismo, ele é anterior, porque as pessoas acima de 50 já têm dificuldade de se manter empregadas e, quiçá, se conseguir se colocar no mercado de trabalho. Doutora, a gente precisa encerrar. Eu queria saber se tem algum aviso, alguma consideração final para a gente não deixar esse assunto assim no ar, sabe? Para a gente pontuar o final da nossa conversa, por favor. Olha, em relação, na minha expertise, que é a área trabalhista, eu acho que as empresas deveriam propiciar políticas de inclusão, aplicar treinamentos sobre diversidade, incluir nos treinamentos de diversidade a questão do etarismo, porque fala-se muito em outras pautas de diversidade e essa acaba ficando de lado. Perfeito. Eu acho que é importante para você manter um ambiente de inclusão diverso, com vários tipos de experiências dentro do ambiente de trabalho. Vai aparecer aqui na nossa tela o Instagram da doutora, se você quiser entrar em contato com ela pelas redes sociais. Silvia Design vai ficar com a gente? Lógico, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Excepcional. Tem mais história nesse Chega Mais, espera aí. Eita, tô até com medo. Muito obrigada. Doutora Mariana, muito obrigada. Até viu? breve. Eu que Parabéns agradeço. pelo trabalho. Obrigada. Prazer, doutora. Obrigada.